Calma, calma. Nesse episódio, ninguém vai tentar te vender um curso de coach, nem qualquer outra coisa. A gente sabe que essas promessas sobre como ter alta performance nisso ou naquilo, muitas vezes parecem milagrosas e até simples demais. Nossa missão aqui é outra. É te fazer refletir. A competitividade do mercado de trabalho afunilou ainda mais as oportunidades de emprego para quem tem mais qualificação. Hoje, com a situação política e econômica do Brasil e com o desemprego crescente, ter um diploma já nem faz tanta diferença para muitos. Mas seria esse o cenário pessimista que impede profissionais de crescerem em suas carreiras e empresas? Ou tem formas de vencer dificuldade e ter uma ótima performance, receber promoções e propostas atrativas de trabalho? Vem pensar sobre isso com a gente no Trampapo de hoje. Fica esperto, aumenta o som que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no Trampapo. A Xongana e o Ricardo vão te dar um papo reto. Evolua sua cabeça, aproveita e fica esperto. Eu sou Ana Paula Xongani, sou empresária de moda, criadora nas redes, apresentadora e mãe. Apesar do Trampapo ser um podcast, busca ser inclusivo para as pessoas com deficiência. Então, para quem precisa de acessibilidade, é possível conferir a transcrição dos programas em texto ou em libras no nosso site. Anota aí, www.trampapo.com.br. Como eu disse, eu sou Ana Paula Xongani e vou fazer minha autodescrição para vocês me conhecerem melhor. Eu sou uma mulher preta, de cabelos crespos e curtos, bem curtinhos mesmo, olhos escuros, corpo volumoso. Hoje eu tô gravando no meu pequeno closet, afinal estamos numa fase crítica da pandemia. E por isso eu tô vestindo uma camiseta preta com o símbolo do bloco Ileaê, uma bermuda preta sem acessório e sem maquiagem. Agora eu vou pedir para as nossas convidadas, por favor, mulheres, se apresentam, conta um pouquinho do que vocês fazem, conta um pouquinho da sua autodescrição. Quem são vocês? Pode começar, Lisiane. Nossa, primeiro é um prazer. Antes de começar a autodescrição, feliz demais que eu tô aqui para falar sobre carreira, trabalho e profissionais de alta performance. Vou tentar fazer uma autodescrição, garanto que não é tão boa quanto a da Ana Paula, mas eu sou também uma mulher negra de aproximadamente 1,60 m, eu tenho cabelo crespo, que você também pode dizer que é Black Power. Eu tô no meu quarto, no fundo uma parede branca, vestindo roupas de academia, que é o que eu mais visto no mundo. Então, uma camiseta cinza, uma bermuda azul celeste, que é uma das minhas cores favoritas, sem usar calçado nem nada, completamente confortável. Ah, Lizzy, você esqueceu de dizer um pouco sobre você profissionalmente. Um pouco sobre mim profissionalmente. Eu sou uma especialista em transformação digital, uma advogada que se encontrou em tecnologia, uma gaúcha que venceu em São Paulo, uma mulher negra que tenta trazer muitas outras para o mercado corporativo e para a área de inovação. Então, acho que eu costumo brincar que eu sou uma fazedora de problemas, mas eu também gosto de construir soluções colaborativas. Muito bem. Priscila, fala um pouco de você pra gente. Prazer também estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui falando com vocês. Não sei se eu vou saber me descrever também e falar também assim de mim, mas vamos lá. Bom, eu estou no mercado de trabalho, na área de recursos humanos há 24 anos, para quem for fazer as contas aí, tenho 46 anos de idade, sempre trabalhando na área de recursos humanos. Estou na terceira empresa, 3 grandes empresas, uma empresa química, outra empresa de alimentos e bebidas, agora numa empresa de bebidas muito conhecida, Coca-Cola FEMSA. Né? Como que eu sou? Eu sou morena, tenho cabelos lisos, médios, digamos assim. Sou de origem libanesa, então o narizinho é um pouquinho grande. Estou vestida uma blusa bege com uma bermuda preta, também sem sapatos. E estou encostada aqui, estou sentada num quarto com fundo branco. Acho que é isso. É isso, todo mundo com fundo branco, eu aqui expondo as minhas roupas. Sei que vocês estão sentindo… E minha baguncinha também, né? Sei que vocês estão sentindo falta de mais uma voz. Eu também tô sentindo, é do Ricardo, o Rick que me acompanha aqui nessa jornada do Trampapo. Já já ele volta, já já ele tá aqui pra conversar com a gente. Enquanto isso, sempre faço a mesma provocação. Ricardo, quero você lá comentando nas nossas redes sociais o que você achou desse episódio. E para início de conversa, vamos falar um pouco do que é esse conceito de profissional de alta performance no mercado de trabalho. Eu acho que uma boa forma é a gente começar entendendo que para ter alta performance é ter um misto de boa empregabilidade com bom desenvolvimento de carreira. Ou seja, ter a capacidade ou a possibilidade de conseguir um emprego, além de fazer uma boa gestão da sua vida profissional, traçar e buscar objetivos, se dedicar para executar os planos pretendidos. Mas eu tô aqui com 2 mulheres
mulheres que com certeza sabem traduzir maravilhosamente bem o que significa ter alta performance no mundo corporativo. Então quero começar perguntando para vocês, o que as empresas buscam nessas profissionais? O que fazer para ter uma boa performance e uma boa empregabilidade? Quer começar, Priscila? Bom, vamos lá. Boa performance, boa empregabilidade é sempre estar aberto para o que está acontecendo no mundo, né? E acontece coisas todos os dias, todos os momentos. Então, se alguém responder essa mesma pergunta que a Ana Paula fez para a gente há 2 anos atrás, com certeza a resposta mudou, porque o mundo mudou e tudo mudou. Então, acho que a principal característica é o profissional ter uma mente aberta, é querer aprender, é ir atrás da informação. Hoje a informação está super disponível, é reciclar esse conhecimento também, né? Porque o mundo vem se reciclando e vem mudando de uma forma muito rápida. Então, para você ter uma boa performance, é você estar disponível, você estar aberto, você estar flexível a desaprender para aprender coisa nova. O que você aprendeu valia para aquele momento, mas para esse momento não valia mais. Então, tá bastante aberto para isso. As empresas, eu estou vendo que elas estão sendo um pouco menos exigentes com a questão técnica e mais exigentes com a questão comportamental, né? A trazer funcionários que tenham vontade de trabalhar, que tenham aquele brilho no olho. Aquele brilho no olho, ele existe desde 1800 e alguma coisa, mas ele continua sendo importante, né? Que tenha vontade de compartilhar informação e trabalhar dentro de um time, né? De uma equipe, fazendo parte de uma equipe, que traga novas ideias, sugestões. E tudo bem errar, todo mundo erra, mas só vai errar quem tentar também, quem não tentar não vai errar. Tem um espírito empreendedor, né? O que é um espírito empreendedor que o pessoal fala? Pô, um espírito empreendedor é quando você entende que aonde você está trabalhando é um negócio seu, né? É um negócio assim, se fosse meu negócio, eu investiria nisso, eu poria dinheiro nisso, eu gastaria tanto do meu tempo nisso. É você pensar como se você fosse dono, porque você tem uma outra visão se o negócio fosse seu, mas as empresas estão exigindo, sim, cada vez mais isso, né? Você também se autoconhecer, o que você é bom, o que você não é bom. A gente não tem que ser bom em tudo, mas a gente tem que saber o que a gente não é bom para poder pedir ajuda para quem é bom. E daí essa outra pessoa também vai acabar te procurando em algum momento porque você é bom naquilo que ele não é bom. Mas quando a gente sabe aquilo que a gente não é bom, a gente também pode focar em melhorar um pouquinho e se desenvolver naquilo que a gente, né, precisa dar uma melhorada também. Então, a gente está cada vez mais querendo trazer pessoas que tenham empatia, que tenham um bom relacionamento, que sejam criativas, que aprendam constantemente, que cooperem. É isso, assim, ó. É bastante coisa, mas é isso. É bastante coisa, é por isso que é alta performance. Lisiane, traz mais coisa para essa conversa, na sua perspectiva. O que é? Quem é você? Você é uma profissional de alta performance? Eu queria trazer sobre essa perspectiva, não do recrutamento, mas da vivência. Então, meu conceito também de profissional de alta performance tem mudado ao longo dos anos. Acho que a Priscila trouxe isso, que o que era 6 anos atrás não é mais. Quando eu entrei no mercado corporativo, eu achava que alta performance era só atingir resultado. Porque eu sempre trabalhei em vendas, então o profissional de alta performance era aquele que batia a cota, ganhava prêmio, fazia casa e etc. E eu descobri que ao longo dos anos, o profissional de alta performance é o que consegue encontrar o equilíbrio e um alto nível de autoconhecimento. O que é o equilíbrio? É alguém que cuida da sua própria saúde física, e eu brinco que um executivo de alta performance acaba sendo um atleta, porque você tem que cuidar do seu corpo, que é o seu meio de trabalho. Ele tem valores, que seja a família ou ter algo de lazer, que é importante também. Ele equilibra em estar sempre atualizado, então saber quais são as últimas tendências e não ser especialista nelas. Acho que a Priscila trouxe isso também, né? Eu gosto muito do livro do David Epstein, que é Porque os Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas. Então eu acredito que a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, o que são as tendências que estão acontecendo. E tem uma frase que eu vi hoje, né? A gente está em temporada de SX, SW, que a Queen Latifah trouxe num painel que ela falou sobre carreira, que combina muito com o que eu penso de profissional de alta performance. Não é a pessoa que pensa no curto prazo, numa carreira de 2 anos, é uma pessoa que pensa em 20 anos. Então, o meu primeiro mentor falou, não é um sprint, é uma maratona. Então, você vai construindo que legado você quer deixar, qual é a reputação que você quer ter, como que você quer ser conhecido no mundo corporativo, e aí isso te leva a uma alta performance. Então, é sempre sobre consistência com o discurso, com as imagens, com os valores, e aí você saber que
para mim também tem muito a ver com causar diferença no time que você se insere. Você sabe que você entra no jogo para realmente transformar. Então eu sei que em alguns times eu entro para aumentar o nível de maturidade. Em outros eu entro para alavancar o nível de inovação. Em outros eu entro para ter um aspecto muito técnico. Então, é saber que quando você insere aquele profissional no contexto certo, ele vai causar mudança. Agora uma dúvida que puxando um pouco da sardinha pro meu lado. Eu sempre escuto falar que um profissional de alta performance é um profissional empreendedor. Mas o inverso também é verdadeiro? Um empreendedor pode ser um profissional de alta performance? Quem começa? Eu acho que eu posso falar porque eu empreendo também. Então, eu tenho essa vida dupla, administrando a minha empresa e pagando muitos impostos, então eu entendo da vida empreendedora. Eu acho que todo profissional pode ser um profissional de alta performance. Eu estou falando uma professora universitária, como a minha mãe é, um professor de escola pública, um empreendedor, todo mundo pode ser. Muito mais sobre essas características, essa curiosidade intelectual, essa manutenção de atualização, às vezes essa questão de criatividade, que a gente está falando de aprendizagem criativa, de usar as ferramentas que você tem para oferecer o melhor para os seus alunos, para os seus clientes, do que propriamente estar em um ambiente corporativo. Eu sempre vou ir a partir dessa ótica do equilíbrio, porque eu vejo também a gente, quando empreende, essa sede, assim, como é o nosso sonho, a gente trabalha 200 horas e a gente deixa, às vezes, de cuidar de nós mesmos, da nossa saúde, do nosso entorno e da nossa família. E isso, para mim, é uma característica de um profissional de alta performance. Conseguir equilibrar. E eu tô falando, gente, porque eu tive no outro lado, tá? Eu entrei com a suspeita de AVC no hospital. Então, isso é realmente muito significativo para mim, de você transmitir equilíbrio para os seus colaboradores, principalmente no cenário de pandemia, que tá todo mundo precisando de empatia, e de você entender que lugar cada um desses espaços ocupa, que seja a empresa, que seja a relação com o seu gerente, que seja a relação com os seus clientes finais e com seus colaboradores. Maravilhoso. Legal. Quer falar alguma coisa? Eu vou tentar, né? Porque, sei lá, vai ficar até difícil depois aqui da Lisiane. Eu acho que o empreendedor é um cara tão... tão corajoso, assim, de querer, assim, realizar um sonho e numa situação que é sempre difícil. Você empreender é você começar do zero, é você colocar todo o seu amor, sua paixão, o seu sonho, aquilo que você acredita que vai dar certo. E a pessoa, como a Lizzy falou, faz com tanta paixão, com tanto amor, se sacrifica 28 horas por dia, enfim, para tentar fazer aquilo ser um sucesso. E ele usa as melhores armas e ferramentas que ele tem na mão, as melhores, né? E ele vai buscar o que ele não tem, ele vai atrás. Ele é o maior interessado para que tudo dê certo. Então, não tem como não ter uma alta performance. Ele pode até, financeiramente, naquele ano, não conseguir o que ele imaginava, enfim, mas ele colocou tanta dedicação, tanto trabalho, tanto esforço pessoal para dar certo, né? E a gente sabe que empreender é um super desafio. Qualquer coisa que você queira fazer é muito complicado. Então, acho que essas pessoas têm que ser reconhecidas de uma forma, de uma coragem excepcional de colocar seu sonho à frente de tudo. Quando eu ouvi vocês falando das competências, eu penso nisso. Quem tá empreendendo, ele vai desenvolvendo, né, tudo isso. Eu fico imaginando se eu voltasse hoje pro mundo corporativo, depois de empreender há mais de 12 anos. Sei, hein? Acho que eu ia arrasar. Talvez seria uma dessas profissionais de alta performance. Mas ok, vamos voltar pro mundo corporativo. Vamos aprofundar em dicas, porque quem tá aqui quer dicas. Quem tá aqui nos ouvindo, com certeza, já tem todo o interesse de fazer as melhores entregas e também de crescer profissionalmente. Que bom, o interesse sem dúvida é a principal coisa pra gente começar. Mas como a gente falou na abertura e vocês também trouxeram aqui, ter um diploma muitas vezes não é suficiente. Mesmo com vários certificados, o mercado continua fechado, as promoções demoram anos pra chegar, o aumento salarial é só aquele mísero reajuste anual que às vezes nem faz diferença no final do mês. Vocês falaram de várias outras competências, mas aí fica a dúvida, fica a pergunta pra mim e pra quem tá ouvindo. Como desenvolvê-las? Qual foi o processo de vocês? Qual dicas vocês têm para desenvolver essas outras competências que nem sempre a gente aprende na universidade? Começa você, Priscila.
Bom, você tem que, assim, aprender com as pessoas. Acho que as pessoas ao seu redor podem te ensinar muita coisa também, né? Então, quando você está inserido no mercado de trabalho, você está começando, pode ser aprendiz, estagiário, que seja, olha ao seu redor, né? Cada um tem alguma coisa para te ensinar. Aprenda com eles também, né? E se interesse, investigue. O Google está aí com todas as informações que você quiser, está na tua mão. Basta você clicar, acessar, ler. Né? O YouTube tem muitas dicas muito legais, vídeos, treinamentos. A gente tem hoje toda a informação que há uns anos atrás a gente não tinha. Para a gente ter informação, a gente tinha que fazer uma faculdade. A gente tinha que se inscrever num curso, tinha que pagar uma mensalidade. Hoje está muito mais democratizado. Você não precisa fazer tudo isso, você não precisa pagar um curso para ter informação, você precisa ter interesse, você precisa ir atrás, né? Idiomas é importante, em algum momento na sua carreira sim vai ser importante, mas tem também, sem você precisar fazer um investimento, né? Tem vários aplicativos que as pessoas podem baixar no celular que, né, vão te ensinar, você pode não ser um expert na vida, mas você vai aprender a falar um idioma, outro idioma, enfim, o que você achar interessante. De novo, acho que a vontade, a garra, né, o querer aprender, o ser humilde de aprender com as outras pessoas, de olhar para o lado e falar, pô, essa pessoa faz isso melhor do que eu, deixa eu ver como ela faz, aquela faz aquela outra coisa melhor do que eu, deixa eu ver como ela faz, deixa eu conversar, deixa eu pedir orientação, ser humilde também e estar aberto para aprender. E se interessar pelas informações. Eu, hoje em dia, eu uso muito o YouTube para fazer vários treinamentos. Autodidatismo, né? Vai em busca da informação. Suas dicas, Lisiane? A Pri roubou todas as minhas soft skills, então eu vou pro lado hard, que fica muito mais, ela tá comemorando aqui. Eu vou pro lado mais hard das dicas que eu gostaria de ter ouvido mais cedo. Acho que eu tô 200% com a Pri quando ela fala, cara, aprende inglês. Se você tem por objetivo vir para o mundo corporativo, esse é o número 1. E aí eu quero desfazer esse conceito de que sempre pede inglês fluente. Quando se fala inglês fluente, o que a pessoa espera é que você se comunique bem, que você seja hábil, capaz de fazer uma apresentação de negócios e responder perguntas. Então, grande parte das pessoas que eu convivo no mundo corporativo nos últimos 8 anos não tem o inglês nativo, ou seja, aquele digno das séries, etc. Acho que essa confiança é o treino, continuar com as pessoas. A segunda dica que eu adoraria ter ouvido no início da minha carreira é guarda dinheiro. Uau. Finanças são cruciais para um desenvolvimento de carreira de alta performance. Eu estava conversando ontem com um grupo de estagiários e eu falei para eles, no momento que eu ganhei autonomia financeira, ou seja, se eu for demitida hoje, eu consigo sobreviver mais de 12 meses, foi algo que eu aprendi numa consultoria financeira, e isso me deu autonomia nas minhas escolhas. Eu não estou fazendo uma escolha mais baseada na necessidade, eu faço baseada no que eu realmente quero. Não que eu não tenha que guardar dinheiro, mas isso me deu uma liberdade maior. E eu tinha muito medo de ser demitida, gente. Muito, assim. Como se fosse acontecer amanhã. Tava batendo 120% de cota e com medo de ser demitida. Acho que outra coisa é fazer terapia sempre, profissionais de alta performance, para ter algum lugar para você falar dessa pressão. Eu que trabalho principalmente em ponta de venda e marketing, a gente está num cenário super desafiador de lockdown. Isso para mim foi importante. E acho que por último, para fechar, é ser dono dos próprios números. Então eu sempre brinco, se a oportunidade da sua vida acontecer agora, se aquela empresa que você sempre sonhou, ainda que eu não concorde com sonhar com a empresa, te liga e faz a entrevista por telefone, você é dono dos seus números, no sentido de quantos clientes, eu sempre vou olhar por vendas, tá bom, gente? Quantos clientes você já atendeu, qual é o tamanho do orçamento que você já gerenciou, qual é o tamanho da equipe que você já gerenciou. Então, ser dono dessa história e não necessariamente precisa estar no mundo corporativo. Quando eu fiz essa virada, todos os meus números vinham do voluntariado. No seu caso, eles vão vir do empreendedorismo. Então, eu tenho tantos clientes na minha base, eu fiz um orçamento e aí, o número não é grande. Joga para porcentagem que fica bonito. Cresceu 200% ano a ano. Amo! Gerenciei equipe multidisciplinar, era um monte de estagiário, de um monte de curso de diferente.
é a gente contar a história a partir do aprendizado. Total. Então, outra dica é ir para experiências de voluntariado se a tua atual não te proporciona isso. E aí vai construindo essa história. Mas acho que essas dicas eu gostaria de ter aprendido mais cedo. Lisiane, fiquei muito curiosa. Por que não dá para sonhar com empresa? Será que é porque CNPJ não tem coração? CNPJ tem coração, porque ele é composto por pessoas, gente, não sejam assim. E aí, sempre que eu falo isso, as pessoas, mas você trabalhou sempre em empresas maravilhosas. Eu falei exatamente por isso. A escolha do mercado de trabalho é sempre sobre os valores e o que é importante para você. E a empresa, o nome do cargo, ele é sempre um segundo passo. Então, quando eu fiz todas essas jornadas de autoconhecimento para fazer uma virada para um cargo gerencial ou para entender o que eu queria da vida, eu vi que mais importante do que trabalhar numa super empresa de tecnologia, para mim, na vida importa mesmo a minha família feliz, é eu estar trilhando uma jornada para um cargo de alta liderança, que seja um C-Level, um conselho de administração, e estar aprendendo alguma coisa, nomeadamente em tecnologia. Então, sonhar com a empresa, nas empresas que eu trabalhei, aí vocês vão me stalkear no LinkedIn para descobrir onde é que eu trabalhei. Eu nunca sonhei em trabalhar nos dois lugares, para dar um pouco de trabalho. Eu nunca sonhei. E eu acho que quando a gente tira essa carga, porque senão, se dá errado, se você... eu sempre sonhei em trabalhar no Facebook, eu sempre sonhei em trabalhar no Twitter, eu sempre sonhei em trabalhar no Google. Se não dá certo, você se frustra e o mercado é muito maior do que isso. Você pode desenvolver experiências inovadoras na própria Coca-Cola, que é onde a Pri trabalha, ou em outros players de tecnologia, numa hora com uma Salesforce. Importa mais as habilidades que você vai desenvolver e se aquilo condiz com seus valores, porque pode ser que uma dessas super empresas que sempre sonhou não seja tão legal por dentro quanto ela parece. Então, eu sempre penso assim, se apaixona pelo que você quer na vida, pelo que você quer desenvolver e o profissional que você quer ser. A empresa e o nome do cargo só vão se encaixar. Aí a sua vida vai ser plena, feliz, contente. Maravilhosa, diga, Pri. Nossa, super concordo com a Lise, é isso mesmo, você tem que fazer aquilo que você goste, né, e de preferência de trabalhar com pessoas bacanas também ao seu lado. O trabalho flui, o seu dia flui, as coisas são gostosas, você consegue realizar boas coisas, enfim. E o nome da empresa, não importa muito se você tá inserida num ambiente que você se sente bem, entendeu? Isso é muito importante. Às vezes a empresa tem um nome, um renome, não sei se isso é o mais importante. Eu não acredito também, junto com a Lise, que isso seja o mais importante. O mais importante é você encontrar pessoas que você admire, que você queira trabalhar junto, que você queira fazer parte daquele time. E os valores, lógico, da empresa coincidirem com o seu, de fato. Isso é super importante. Eu queria comentar uma coisa da Lise também, que eu gostei muito que ela trouxe. Isso é o conte a sua história, né? No mercado, uma palavra em inglês, desculpa, é o famoso storytelling. Mas é muito importante como você conta a sua história. A mesma história, ela pode ser maravilhosa ou uma catástrofe. A mesma. Vai depender de você. Maravilhoso, gente. Incrível. Vocês estão falando muito de time, de outras pessoas, e isso é muito interessante. Talvez muitas das pessoas que estão nos ouvindo acham que aquele profissional de alta performance é aquela pessoa muito nerd, que tá dentro da sua baia e trabalhando loucamente. Não é isso, não é mais isso, talvez. Não adianta ter uma alta performance na sua função, mas não ter um senso de coletividade, por exemplo, né? De não ter tato de lidar com as pessoas, de ser mais funcionário do que ser humano. Eu quero que vocês falem um pouco sobre isso. O quanto que essa relação faz diferença para que essa alta performance aconteça. Quem começou da última vez? Lisiane, sua vez. Esse ponto que você trouxe era exatamente do jeito que eu pensava no início, que alta performance era trabalhar 12 horas por dia, e eu falei que um dos meus maiores aprendizados é que produtividade não é igual a horas trabalhadas. Então, para mim, um profissional de alta performance, número 1, ele se comunica muito bem, e é algo que eu invisto bastante. As pessoas brincam que sempre que elas conversam comigo, elas saem com uma lista de leitura. Tá? Eu sou uma leitora e vocês estão escutando, é a vida. Tem sempre um podcast. Eu recomendo um livro que chama Persuasão, da Maite Carvalho. A Maite foi 2 vezes vencedora do Aprendiz, uma pessoa incrível que eu conheci por aí. Ela tem um curso no YouTube também, que a Priscila falou sobre comunicação, e ela ajuda a estruturar esse pensamento a partir de lógica, dados e pensamento. Então, comunicação número 1. Acho que o segundo, na colaboração, eu gosto muito de mentoria, de aprender com quem trilhou antes, de ir lá, acompanhar do lado. Posso te acompanhar numa reunião? E acho que o terceiro, o grande profissional de alta performance, se tratando de time, é aquele que não tem medo de dizer que não sabe, mas mostra que quer aprender.
Então eu falo que nesses últimos 2 anos que eu mudei de empresa, a frase que eu mais falei foi: olha, eu não sei isso, mas eu aprendo rápido. E aí eu ficava do lado da pessoa até aprender, e se eu não aprendia, tudo bem. Eu também não vou dizer que a gente fala aqui como se o mundo fosse perfeito, como se a gente não tivesse síndrome do impostor, não ficasse frustrado. Eu fico, mas eu acho que a minha vontade de aprender é muito maior. Além da lista de livros, a gente sai também com belas frases a serem tatuadas, não é mesmo? Já tô anotando alguma. A rainha da frase pronta, um horror. Frases a serem tatuadas sobre alta performance. Vai, Pri, diga aí suas frases a serem tatuadas. Como que você desenvolveu na sua trajetória para ser uma profissional de alta performance o senso de colaboração, de equipe, de time? Qualquer trabalho, assim, principalmente numa corporação, que você for fazer, você não consegue fazer aquele trabalho sozinho. Você vai precisar de outras pessoas, né? Ou que já tenham feito parte do trabalho antes, ou que vão fazer depois, ou que vão te dar informação para que você conclua seu trabalho. Se você escolher, né? Eu sempre brinco, as pessoas têm 2 escolhas na vida: escolher não se dar bem, escolher se dar bem. Se ela escolher não se dar bem, ela vai conseguir concluir o trabalho, ela vai fazer o trabalho dela, mas vai demorar mais tempo, vai gastar mais energia, talvez ela tenha que repetir com as pessoas a mesma informação para checar se a informação está correta, né? Talvez aquela pessoa vai te colocar no final da lista porque você não está sendo legal para ela, ela vai te dar informação, mas quando ela terminar de dar informação para o resto da companhia. Então, e você pode escolher ter um bom relacionamento, depende de você. E ela pode, além daquela informação que você pediu, te dar mais informação que vai ajudar seu trabalho, ser mais rápida com você, enfim. Então, a boa convivência, a integração, o trabalho em equipe é super importante, porque um dia a pessoa precisa de você, no outro dia é você que precisa dela. E agora a gente chega no nosso quadro, chama Manda Papo. Inclusive, se você quiser mandar um papo pra gente, faz isso pra gente participar aqui junto com a gente do nosso podcast. Hoje a gente vai ouvir o Cláudio Alexandre. Ele falou um pouco do que significa pra ele ser um profissional de sucesso. Vamos ouvir. Como ser um profissional de sucesso? Eu acredito que se você, indiferente da área que você atua, se você é um profissional no qual as organizações querem que você, quando estiver lá, permaneça, ou se quando você se candidata para trabalhar lá, eles querem você, ou se quando você saiu, elas pensam em ter você de volta, você é um profissional de sucesso. Como? Quando você entrega um conteúdo que a empresa necessita, aí você começa a ser desejado pelas organizações. Só que para isso eu acredito que você precisa ter conteúdo, você precisa ter conhecimento e você precisa saber lidar com o conhecimento que você tem, transformando ele em conteúdo aplicado que possa agregar valor para as organizações. Desta forma você se torna um profissional de sucesso porque você começa a ser bem quisto para as organizações que começam a procurar você em qualquer área de atuação. Um abraço, Cláudio Alexandre de Barra Velha. Obrigada, Cláudio. Olha, ele definiu bem o conceito de sucesso para ele. Já falamos, né, sobre parte do que o Cláudio trouxe. Mas eu queria te perguntar, Priscila, sobre profissionais de alta performance. Como que o RH que você trabalha, como que você vê esse processo seletivo acontecer para trazer esses profissionais e principalmente para reter esses profissionais? Como que é essa logística? Porque não está escrito ali, cargos de alta performance, se inscreva aqui. Como é que faz? É um desafio, é um super desafio fazer isso. A gente sempre tem os requisitos da vaga, né? E a gente, aí através de uma entrevista de 1 ou 2 horas, depende de quantas entrevistas são feitas, a gente tenta identificar um profissional. Dá para identificar 100%? Não dá para identificar 100%. Mas a gente também tenta casar o que a vaga precisa, aquela equipe, né? Quem está dentro da organização sabe. De repente eu tenho uma equipe que eu preciso de uma pessoa melhor na comunicação, mesmo sendo uma área mais técnica, digamos assim, uma área financeira, eu preciso de uma pessoa que saiba se comunicar melhor, né? Eu preciso de uma pessoa que tenha uma formação um pouco diferente dos outros profissionais para complementar, não para ser mais um igual dentro do time. Então, muitas vezes, o que a empresa busca são coisas que ela tenta encaixar, que nem um quebra-cabeça. A gente já tem uma peça e falta trazer outra peça. Ah, poxa, mas eu tenho formação, eu tenho idioma, eu tenho experiência, mas de repente não era exatamente essa peça que a gente estava buscando. Então, os profissionais, eles não têm que se sentir mal que eles não entraram numa vaga,
porque às vezes você é ótimo, mas a gente estava precisando complementar o time com uma peça que estava faltando dentro do time. E só a área de recursos humanos, a empresa que sabe exatamente o que precisa. Maravilhoso. E Lizzy, do outro lado, conta pra gente um dos seus cases, que você considera um dos seus cases de sucesso, onde você percebeu que você estava ali na sua melhor performance e que isso trouxe resultados, ou em números, ou em porcentagens. Mas conta pra gente. O ruim da carreira é que eu assinei tanto acordo de confidencialidade que eu posso contar todos os milagres, mas não posso contar o santo. Deixa eu pensar em algum caso. Antes de eu sair da última empresa que eu trabalhei, eu fui responsável pela estratégia de lançamento de uma solução no Brasil. E acho que foi o ano que eu mais aprendi, porque eu tive que interagir com times globais, pedindo toda a política de desconto. E isso importava em alguns clientes crescimento de 300%, 400% ano a ano. Tinha que fazer as apresentações para todos os níveis de liderança. Então, eu tinha que convencer o analista até o C-level que aquela solução era melhor. E depois que ela estava implementada, eu era responsável por dar todo o suporte, às vezes vender soluções de crescimento e novos produtos dentro daquilo. E o produto não estava bem pronto, assim, uma maravilha. Mas quando você faz lançamento de produto, não está pronto. E o mundo não está pronto. Para mim, acho que foi o sucesso, e aí eu estava pensando enquanto a Priscila falava, normalmente, para os profissionais de alta performance, dinheiro não é um diferencial. Então, você aumentar o meu salário, claro que é bom, mas não é o que vai me fazer mover de empresa. Vai ser esse desafio, vai ser a interação com as pessoas, desenvolver alguma coisa nova. E ser vocal também nas suas expectativas é importante para essa liderança. O profissional de alta performance, número 1, né? Quando você estava falando, eu pensei, cara, eu não consigo enxergar uma vaga que peça um profissional de alta performance. Eu só penso que eu quero ser conhecida como uma profissional de alta performance que transforma qualquer cadeira que eu sentar. Essa inversão, acho que a primeira da lógica. E aí, voltando para essas transformações, é exatamente isso. Você ser vocal, hoje eu estava conversando com uma pessoa que estava num desafio, eu falei sobre isso. Gerenciar o seu gerente, o seu líder nas expectativas, entender que às vezes ele também tem 10, 15 diretos para gerenciar, que ele não sabe o que é importante para você, que ele não sabe que cargo você quer ocupar na empresa depois, que curso você está fazendo, que recurso você vai usar, também é parte de um profissional de alta performance, se colocar no sapato do seu gerente. E aí, fechando, por que essa experiência foi bem sucedida? Acho que primeiro, porque eu nunca atendi uma pluralidade tão grande de clientes, então eu atendi de todas as indústrias possíveis, de sistemas financeiros a empresas familiares. Acho que o segundo, interagir com times globais, que para mim faz muita diferença em tecnologia, poder exercitar o meu inglês. E às vezes a gente trabalha em multinacionais e fica sem falar inglês, tá? Muito tempo. O tal do inglês fluente. Não. Isso aí, não. Inglês, the books on the table é bem comum. E acho que a minha capacidade de resiliência, porque eu escutava uns 50 anãos por dia, era assim, Lisiane, o que eu tenho tá funcionando, por que eu vou comprar uma coisa 400% mais cara, que não tem em português, e você diz que funciona, mas eu não vi ninguém comprar. Então, me fez aprender muito e interagir com as pessoas e ir conquistando o que a gente fala, né? Você fala em inglês, né? Que são os stakeholders ou todas as pessoas que vão te apoiar ao longo da cadeia. Você tem que ter o estagiário casado junto com o analista, com o coordenador, com o supervisor, com o diretor, com o vice-presidente, porque todo mundo vai fazer parte daquele projeto. E também ter essa humildade, entender que todo mundo é importante, até a tiazinha do café. Às vezes ela é mais importante do que os outros, porque se você é empático com ela, se você é compreensível, pra gente é muito pessoal. Mas, enfim, se você é empático com ela, às vezes você ganha umas informações extra, quando a gente tem encontros presenciais, é super importante. Ou com a secretária para conseguir o encaixe na agenda. Eu acho que o profissional também de alta performance, ele tem uma capacidade de unir todos os elos e de uma forma genuína, não pode ser forçado. As pessoas sabem quando você está bajulando, quando você está mentindo, quando você não está falando a verdade numa apresentação. Então, acho que também ser genuíno faz parte do pacote. Deu para perceber que qualquer pessoa, em qualquer cargo, né? Porque parece que o profissional de alta performance são grandes lideranças e tal, mas tá tudo interligado. Você que é estagiário, trainee, tá começando sua carreira, você já pode começar uma carreira com um olhar de alta performance.
A busca por ser um profissional de alta performance, de excelência, pode ter um certo preço. A ideia é vendida na sociedade que o sucesso é fácil de ser alcançado. É aquele discurso da meritocracia, sabe? Mas a gente vive num país de oportunidades e condições desiguais, onde direitos básicos são negados a uma parte da população, a outra parte tem seus direitos negligenciados e uma parte bem pequena tem os seus direitos, o que torna uma vantagem muito competitiva. Podemos citar, por exemplo, a estrutura familiar, financeira, afetiva e de educação. Ou seja, poucas pessoas detêm as melhores educações, aprendem idiomas desde cedo, têm acesso a laboratórios, equipamentos, espaços culturais e os contatos, né? O tal capital social que favorecem o mercado de trabalho. Já as pessoas que tiveram um mundo de oportunidade acabam servindo como parâmetro do que é ser uma pessoa bem-sucedida no mercado, do que é ser desejável, qual qualificação é desejável, do que as empresas se tornam também referência do que as empresas chamam de profissionais completos e ideais. Mas esse parâmetro não é nada saudável. A busca para se tornar um profissional de alta performance precisa ser realista e confortável. Precisa ser coerente com a realidade de cada um e não pode ser diferente, senão se torna muito dolorosa. Se muitas empresas sequer vão ter a sensibilidade de perceber as condições de vida dos seus colaboradores, quem dirá perceber as desigualdades socioeconômicas que fabricam esses princípios e esses padrões do que é ser um profissional atrativo. E é por isso que eu pergunto para vocês, o que vocês diriam para as pessoas que não tiveram ótimas condições de qualificação ao longo da vida, mas que estão ali se dedicando ao máximo para competir de igual para igual, até com quem já largou na frente nessa corrida. Como continuar na luta, mas sem atravessar aquele limite que não deve ser atravessado, que é os quadros de burnout, de estresse, de privações de momento de lazer, de momento com a família? Lisiane. Ai, Jesus! Que fala maravilhosa! Estou apaixonada. Eu enquanto a Ana falava, eu ficava, é minha vida todinha. Sou eu, gente, Minha mãe é funcionária pública, meus bisavós eram analfabetos, sou eu. É sobre isso. Quando eu falo da tiazinha do café, da senhora que limpa a empresa, é porque era minha tia, porque era minha avó que fazia faxina para fazer isso. Como que eu inverti essa lógica? Gente, não é sobre o que você não tem. É sobre o que você tem. E quando a gente inverte esse pensamento, tudo fica diferente. Eu nunca... Quer dizer, agora eu posso, mas é uma escolha. Mas quando eu entrei, eu não tinha uma SPM, eu não tinha uma PUC, eu não tinha uma GV, não tinha essas super universidades que eu via todos os meus colegas terem estudado e eu tentava, não vou dizer que vai ser fácil, que é unânime, não pensar que eu era menor porque eu não tinha aquilo, mas pensar sobre todas as coisas que eu trazia para a mesa quando eu sentava. Nenhum deles já vendeu vale transporte para conseguir comer antes da faculdade. Nenhum deles dormiu sentado 5 minutos entre uma atividade e outra para conseguir descansar e foi, ao mesmo tempo, fazia ensino médio, era monitora no cursinho, trabalhava à noite. Nenhum deles aprendeu a digitar de olho fechado, porque eu digitei todas as apostilas do cursinho para conseguir uma bolsa de estudo. Então, quando eu entrava na sala, eu pensava em todos os aprendizados que eu tive nessa jornada e o meu diferencial frente a todos os meus colegas e que isso ia me fazer ser diferente naquela sala, que isso ia agregar o meu valor. E ainda tem esse diferencial que eu sempre pensava, por que eu tô aqui? Qual é esse meu propósito que todo mundo tá buscando, né? E o meu é muito simples, eu quero tornar o mundo mais legal do que quando eu entrei, eu quero me divertir no meio do caminho e tornar um ambiente mais alegre quando eu sento nele. Então não tem algo de muito complexo, quero impactar 1 milhão de pessoas, não quero. E aí quando eu chegava na sala eu pensava sobre todas essas experiências que eu tinha e que eu já era uma vencedora a chegar ali. Eu já tive um burnout. E por que eu tive um burnout? Porque eu acreditava que horas trabalhadas era igual a produtividade e que isso ia ser o meu diferencial. Eu não atingi os resultados certos, eu não conversei com as pessoas certas porque eu estava focada em produção. Então, acho que hoje o que eu busco é esse equilíbrio. Então, se eu estou cansada, eu entendo que eu não posso produzir à força. Forçar o meu corpo. Se a minha mente está cansada, se a minha cabeça está doendo, não adianta. Então, eu vou, dou uma caminhadinha, tomo uma água, ver um TEDx, e aí eu volto para produzir com o mesmo nível. Se eu estou triste, eu respeito esses meus momentos, ainda mais num cenário de pandemia.
E se eu tô cansada, eu tenho a sorte de conviver com gerentes que compreendem isso. Esses dias eu falei pra minha chefe, cara, estou exausta. Eu me mudei porque tem um monte de coisa acontecendo, porque o cenário de pandemia tá me deixando super triste e isso afeta a minha produtividade. Eu preciso me dar essa manhã e eu juro que eu volto inteira. Então, pra mim, se você tá nesse horizonte assim, cara, eu não tive a oportunidade de estudar no melhor lugar, eu vejo que todo mundo é dessa super universidade. Gente, eu me lembro, até hoje, vou trazer um episódio super engraçado, porque eu cheguei na empresa para trabalhar, recém-formado, tinha dinheiro, tinha voltado de Moçambique, muito pobre. E aí eu tava conversando com uma menina do meu time, ela falou, eu vou pra praia, não sei o quê, mas é muito difícil. Eu falei, por quê? Com esse seu carro, eu gosto muito de carro. Com esse seu carro, seu carro deve subir bem, a sério, o carro normalmente 1.6, ela, não, porque meu carro é blindado, então ele sobe mais devagar. E eu é a primeira pessoa no universo que eu conheço que tem um carro blindado, se nem tem Pelotas direito, gente. Então era um diferencial de renda muito grande. E aí eu tava, na posição de gerente dessa pessoa. Então, não é de onde você veio que vai nortear para onde você vai, o tamanho do seu sonho, o tamanho da sua ambição. Acho que a Ana traz muito isso, é o poder da sua história, é honrar a sua ancestralidade, é honrar quem veio antes e lembrar de tudo que você tem e não do que você não tem. Maravilhoso, obrigada pela sua fala. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Bom, agora a gente tá chegando no nosso último quadro. Eu sei que vocês já estão sentindo saudade desse episódio, eu tenho certeza, que é o quadro Dica Extracurricular. Nesse quadro, é hora de soltar mesmas dicas pra gente continuar pesquisando esse assunto. Vale palestra, filme, série, alguma informação que esteja disponível na internet. Quem quer começar nas dicas hoje? Vai, Pri, começa você, porque a gente já sabe que a lista da Lisiane talvez seja grande. Tô pensando aqui, tem que ter uma coisa nova, mas deixa a Pri, que ela já deve ter várias coisas na ponta da Não, eu vou começar primeiro para não passar vergonha depois, assim. É o que eu te falei, eu vou muito no YouTube, eu vejo muito TED, muito temas que me interessam, eu vou para ouvir palestras até, sei lá, 1 hora, mais do que isso, para falar a verdade. Mas, enfim, daí eu fiquei estudando também o que eu poderia trazer para vocês. Eu tenho aqui algumas dicas. Uma que a Lise falou, e eu adoro, e tá super, que é conheça seus pontos fortes da Gallup, no livro da Gallup, porque muitas vezes a gente fica, preciso desenvolver aquilo que eu não sou boa, preciso, ter uma deficiência aqui, eu preciso aprender. E, cara, você sabe aquilo que você é bom pode te levar para cima, né? Você tem que reconhecer e conhecer aquilo que você é bom também. Então, esse conhecer seus pontos fortes da Gallup é muito bacana. Tem um autor que eu gosto muito, que ele acho que é australiano, né? Ou da Nova Zelândia, que é o Simon Sinek, Comece pelo Porquê, muito interessante também. E um livro de inteligência emocional do Daniel Goleman, que inteligência emocional é muito importante nos dias de hoje, enfim. Na vida do ser humano. Nos dias de hoje, de amanhã e de depois de amanhã, enfim. Perfeita, muito bom, muito obrigada pelas dicas. Jesus, vamos lá. Tô pensando aqui, também livro que a pessoa vai dizer, Lisiane me deixou pobre, essa menina acha que eu só trabalho para pagar livro. Vamos lá, eu falei para vocês, número 1, gente, invistam num curso de inglês, tá? Ponto. Pode ser gratuito, pode ser pago, cursos de conversação entre amigos, essa é a minha dica número 0. E a partir disso eu vou trazer uma mídia em inglês, que é o podcast que chama TED Business, que aí fala de negócios e não adianta, militante é sempre militante. E ponto curioso, gente, eu sou tão militante que eu casei com um vestido Xongani, tá? Era um segredo desse episódio. Sim, ela foi minha noiva. Foi a minha única extravagância do casamento. Eu sou super econômica com certas coisas, mas a minha extravagância foi o vestido Xongani. Enfim, e esse TEDx, ele é liderado por uma professora africana, deixa eu achar aqui o nome dela certinho, que é professora de Colômbia, chama Modupe Akinola. E o meu episódio favorito, particularmente, eu gosto muito de esportistas, é o do Russell Wilson, que para mim, número 1, ele é o marido da Ciara, mas ele também é um vencedor de Super Bowl, e ele fala sobre treinamento, o episódio chama Treine Você Mesmo para Brilhar Sob Estresse. Porque um profissional de alta performance, ele está constantemente sob estresse, e isso é muito importante.
Eu gosto muito de assinar newsletters e seguir profissionais de inovação. Então, acho que no Brasil, a Marta Gabriel é uma super referência e eu gosto de seguir no Instagram. She Loves Future também é uma newsletter de inovação que eu curto muito. E para quem já está pensando em investir, eu assino uma newsletter que chama um clube de inovação que chama Oxygen Club, que é liderado pela Andrea Jané, que eu gosto de… É aquilo, né? Eu não sei tudo, mas eu sei de tudo um pouco, para também investir em networking. E aí os livrinhos, acho que a minha recomendação de hoje é um livro que chama Garra, que é de uma pesquisadora americana que ela diz que não são os mais inteligentes que vencem, são os mais persistentes. E que persistência é um músculo que pode ser adquirido e treinado. Então, acho que a dica é para mostrar assim… Eu falo, gente, eu não sou mais inteligente, eu não sou mais rica, mas eu venço na força da raiva. São as dicas para hoje. E escutar o Trampapo sempre. Ah, putz, você pegou minha dica. Olha, ó. Minha dica de hoje vai ser o episódio que é o preferido, inclusive, da minha mãe, mas eu acho que tem a ver com a gente também, porque é mulheres, nós, na tecnologia. E é um dos episódios preferidos até hoje dessa jornada que a gente está fazendo no Trampapo. Também a gente falou muito sobre autoconhecimento, né, e vulnerabilidade. E aí eu me lembrei de um livro que é um best-seller já, que ele chama A Coragem de Ser Imperfeito. Muita gente está indicando esse livro é muito legal, mas faz muito sentido para você que quer empreender, para você que está pensando no mundo corporativo e principalmente para você que quer aprender a contar bem a sua própria história. Mulheres, esse episódio foi incrível, incrível, incrível. Eu acho que o mais potente dele, eu acho que a gente conseguiu aproximar muitas pessoas do desejo de ser uma profissional ou um profissional de alta performance a partir dos conhecimentos, das informações, das dicas, das histórias que vocês trazem. Sei lá, eu senti que tá mais perto, mais próximo. E a gente trazer essa possibilidade para mais gente é incrível. Afinal, a gente fala muito aqui que o mercado é seu, mas a gente tá aqui contando como, né? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada, gente. Queria deixar aqui, vocês sabem que eu brinco que eu sou uma aspirante a influencer CLT. Então, seguir nas redes, Instagram, LinkedIn, também Meteora Podcast como colunista, para trazer mais uma fonte aqui. Lisiane Lemos com Lisianelemos, para não ter erro. A gente até soleta. Você, Pri, o que você quer dizer aqui para terminar? E deixa seus contatos também. Uma honra participar. Muito obrigada. Dividir aí o palco com todos vocês. Foi super bacana. Aprendi pra caramba também. Muito super obrigada. Anotei todas as dicas que vocês deram. Tá tudo aqui anotado no caderninho. E, enfim, muito legal mesmo. Bom, eu não sou uma influencer nem nada. Será? Todos somos, hein? Todos somos. E se eu tiver que selecionar meu nome, gente, vamos lá. Mas podem, me sigam também no LinkedIn, no Instagram, enfim, meu nome é Priscila, PRISCYLLA, Haddad, HADDAD. Sabe o que eu esqueci de dizer, mas é muito importante porque vocês deram dicas preciosas. Todas essas dicas estão mastigadinhas ali, os links no nosso site www.trampapo.com.br. Inclusive, vou pedir para a produção deixar o LinkedIn de vocês, porque vocês deixaram a gente curiosas, né? Curiosos, vocês falaram muitas coisas, a gente quer saber mais de vocês. Eu indico, inclusive, para vocês pesquisarem e buscarem essas duas profissionais incríveis que compartilharam muito com a gente hoje. Muito obrigada, a gente se vê no próximo episódio de Trampapo. Indica esse episódio pra todo mundo. Um beijo e tchau. Fica esperto, aumenta o som que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no Trampapo. A Xongana e o Ricardo vão te dar um papo reto. Evolua sua cabeça, aproveita e fica esperto.